caso alguém queira ir lá e assistir depois, vai estar lá. Então vamos lá. Deu em vocês uma agonia de olhar para aquele avião ali devagarzinho e parando e tipo, dá vontade de dar uma acelerada, não dá? Tipo, dá vontade de dar uma empurrada assim? Com certeza, sim. Então, eu também tive a vontade de acelerar o vídeo para acabar logo. Mas esta emoção do esperar, do saber esperar a hora certa de decolar, talvez seja a primeira emoção que vocês vão precisar acessar para trabalhar planejamento e autoconhecimento. Nós temos um problema muito grande na sociedade atual de que a gente quer fazer as coisas muito rápido. E quando elas não acontecem muito rápido, parece que não deu certo, parece que não funcionou, parece que tudo que eu fiz antes foi por água abaixo, porque não aconteceu no meu tempo e do meu jeito. E é sobre isso, assim, o ponto de hoje de para onde eu estou indo, para onde eu estou voando, tem muito a ver com olhar e contemplar a nossa própria história e entender da onde a gente começou. Muitos de vocês foram trazendo aí nas imagens de vocês essas falas, né? Patrícia trouxe a coragem de sair de um lugar, Larissa também, de fazer transição de carreira, Cleverson também. Então, assim, mesmo numa situação onde eu tô começando uma carreira nova, tudo novo, o que eu vivi para trás não pode ser desprezado. Tudo que eu vivi para trás me ajudará a planejar e reprogramar o voo que eu farei a partir de agora. Pode não ser no tempo que eu estou esperando, mas ele vai acontecer. Então, primeira coisinha que eu gostaria de colocar aí na mente de vocês é: existe um tempo certo para cada coisa. Sempre existe. Todo gerar, todo gestar tem um tempo. Qualquer mulher que tentar antecipar uma gestação, ela terá problemas. O bebê terá problemas. Então, existe um tempo certo, guardem isso. Segundo, nesse vídeo, por várias vezes, a moça que estava no controle do voo, ela falou a identidade do avião. Voo 1079. Voo 1079. Várias vezes. E isso tem a ver com reconhecer o nosso nome, a nossa identidade, quem que eu sou. Em todo esse caos, em todo o céu que posso voar, em toda a direção para onde eu vou, quem eu sou. Eu tentei encontrar um vídeo, mas eu não consegui. Eu queria um vídeo do aeroporto onde tem muitos aviões. Um no alto, um no baixo, o outro já pousando, um decolando, outro chegando. Essa é a dinâmica de um aeroporto. Essa é a dinâmica nossa. Cada um aqui está em um momento do voo. Tem alguns voando alto e rápido, tem outros ali planando. Aparentemente não está acontecendo nada, mas está. Tem outros que estão começando a subir, tem outros que já subiram, estão pousando, esperando subir novamente. Cada um está num nível. E cada um vai ter um nome para ser chamado. Uma identidade, aquilo que vocês são. É impossível o voo 1807 responder no lugar do 1097. É impossível, porque se eles responderem, vai se estabelecer um caos, porque o plano de voo é diferente. E cada um aqui tem um plano de voo diferente. Não importa se sejam fisioterapeutas, médicos, estudantes, mestrandos, não importa. Cada um vai ter seu próprio plano de voo. E a sua identidade, e as suas características, e a sua direção e tudo mais. Então,
Saber do tempo, mas também saber da identidade que vocês carregam é importante. Quem que eu sou dentro desse plano de voo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A decolagem, ela começa muito devagar. Na verdade, ela nem começa pela decolagem. Ela começa por uma preparação. Um reconhecimento do percurso que o avião vai ter que fazer, todas as manobras, né? Para que ele se posicione na direção. Então, ele vai ali devagarzinho, sendo controlado, sendo monitorado. Ajusta aqui, ajusta ali, até que ele se posicione na direção. Depois que ele se posicionou, vocês viram que foi rápido? Tipo, foi muito rápido. Se posicionou, ganhou velocidade, subiu. Isso é o que acontece na nossa vida. Existe esse tempo de preparação que parece que nada está acontecendo e que geralmente é quando a gente se cansa, geralmente é quando a gente desmotiva, geralmente é quando a gente quer desistir, porque parece que nada está acontecendo. Ele é o momento mais importante para nos posicionar na direção. Que tempo é esse? É o tempo da graduação. Que você vai chegando ali, você começa super com gás, aí vai chegando no final, você fala assim, não tenho mais força, não vou conseguir, tá difícil, eu quero desistir. Mas aí você pega um pouquinho mais de direcionamento, faz a curvinha e fala assim, não, eu sei a direção. Esse momento pode ser dentro do mestrado, quando as coisas começam, parece que não vão dar certo, o comitê de ética não aprova, o artigo não sai. Você fala assim, não, calma aí, só mais um pouquinho. Deixa eu posicionar aqui na direção. Esse tempo é um tempo de posicionamento, mas é um tempo em que a gente também vai sendo transformado, desenvolvido, lapidado. Nesse tempo, a gente precisa ouvir os comandos. E esses comandos, eles estão dentro da gente. Tudo que a gente precisa para ser quem nós fomos criados para ser está dentro da gente. E está na história que nós fomos construindo. Larissa Matos, não é à toa de que você um dia se formou no direito para depois ir para a psicologia. Começa a buscar em você o porquê dessa trajetória, para você entender qual é a direção para onde você está indo. A mesma coisa eu diria para Cleverson. Andressa colocou ali, gente, Andressa foi minha, eu não sou velha, tá? Mas Andressa foi minha paciente quando ela era antes de adolescente, ela ainda era uma criança. E na época eu comecei, 11 anos, assim, ela começou comigo fazendo reabilitação dela e depois ela foi pro curso de fisioterapia e depois ela, né, no processo bailarina e hoje ela trabalha com as duas. Ela fez uma junção disso, tudo estava dentro dela. Quando é muito comum, vocês falaram isso da questão da estagnação. É muito comum, tipo, quando a gente se prepara para a direção, aí daí você voa, tipo, você se forma, entra no mercado de trabalho, mas daí você estagna. A sensação que dá é que você está parado. O voo, quando ele está planando, também dá essa sensação pra gente, né? Parece que nada está acontecendo. Mas ele está andando. Não na velocidade, não na intensidade, não naquela subida ou na descida como acontece, mas ele está caminhando. E nós precisamos esperar esse tempo, às vezes, de aparente estagnação. Às vezes é o tempo de gerar mesmo, de estar sendo preparado. Eu cheguei nesse tempo, há uns 2 anos atrás, um pouquinho, eu cheguei nesse tempo, eu olhei e falei, caramba, tudo que eu queria na minha vida era estar dentro da universidade para ser pesquisadora. Eu lutei durante anos para isso. Eu cheguei.
Aí eu falei, e agora? Eu cheguei. O que eu faço? Eu cheguei na minha direção, eu cheguei no lugar onde eu queria. E agora? Aí agora a gente começa um novo plano de voo. E aí eu falei assim, bom, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar porque é uma corrida. Geralmente a gente faz tudo muito correndo, muito acelerado. Eu preciso entrar no mercado de trabalho, eu preciso conquistar. Na época eu vou ser mãe, eu sou mãe de 1, depois de 2, depois de 3, meu Deus, doutorado, nananana. Quando acalmou tudo, eu falei assim, tá ok. Agora eu quero olhar para trás, quero contemplar a minha história e entender quem que eu me construí nesse tempo. Para fazer exatamente, eu acho que foi, não lembro quem falou, mas eu acho que foi Carol que falou. Para deixar, não, foi Andressa, para deixar aquilo que eu não quero mais carregar comigo na minha viagem e para colocar aquilo que eu quero. E aí sabe o que eu fiz? Eu abri um PowerPoint, juro para vocês, e eu comecei a colocar assim, poxa, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou péssima nisso, eu sou péssima nisso, eu sou péssima. Nisso aqui eu sou mais ou menos, e eu comecei a mapear algumas coisas que eu queria melhorar e outras que estava tudo bem eu ser péssima porque não me fariam a menor diferença. Mas ao fazer isso e ao olhar para mim, para contemplar a minha história, por que eu tinha chegado ali, eu fui descobrindo várias coisas muito legais. E eu fui reposicionando o meu avião, o meu plano de voo. Foi nesse momento que nasceu esse projeto. Foi nesse momento que nasceu um projeto que eu tenho com mulheres, que se chama O Poder da Mulher Real. Foi nesse momento que foi nascendo projetos de pesquisa voltados para a saúde e bem-estar, que era algo que eu não fazia. Eu falei, não, calma, eu não quero mais pesquisar sobre isso, eu quero pesquisar sobre algo que faz sentido para mim hoje. E foi muito importante reposicionar o meu avião naquele momento. E eu saí do tá planando na zona de conforto, porque o planar é estar numa zona de conforto. E é muito confortável essa zona de conforto, mas ela não te leva mais a lugar nenhum além do planar. E ali naquele momento eu saí totalmente da minha zona de conforto. E foi um momento desafiador, mas também foi um momento muito interessante, porque eu voltei para o solo e eu pude reprogramar o meu voo e decolar novamente. E isso é sobre a jornada. Henrique falou uma coisa interessante, ele falou sobre as turbulências. O voo, ele não é lindo sempre. Às vezes a gente pega umas tempestades que a turbulência sacode o avião, que você fala assim, Jesus, eu vou morrer. E às vezes essas turbulências são internas, dentro da nossa própria mente, são emocionais. E às vezes essas turbulências são externas. E as externas a gente nunca vai dar conta. Mas a forma como elas nos afetam, sim. E isso a gente vai trabalhar um pouco, né? Sobre gerir as emoções. A gente vai entender que nós somos como o céu azul. E as nuvens que vão transitando são essas emoções. Elas vêm e voltam, vêm e voltam, vêm e voltam. Às vezes mais carregadas, outras vezes menos. Mas essas turbulências, elas podem ser amenizadas quando a gente aprende a gerenciar um pouco das nossas tarefas e das nossas emoções. Henrique também falou uma coisa muito interessante, é que às vezes essa jornada ela é solitária. Às vezes quem está de fora não consegue nem entender seu plano de voo. Eles só vão observar você indo ou você parecendo estar estagnado. E tá tudo bem, ninguém precisa saber de tudo. Existem planos de voo que são só seus. E do que a sua espiritualidade acredita. E tá tudo bem. Geralmente essas são as fases em que nós somos mais forjados a construir o nosso plano de voo verdadeiro, quando a gente está sozinho, porque é a nossa essência que está ali. E a gente não vai pelo efeito manada. É muito comum, principalmente eu vejo isso muito nos estudantes de medicina, porque eu acompanhei o pessoal da UFSB, mas também na fisioterapia, e acredito que seja uma área comum na psicologia, enfim, que é assim, poxa, tá todo mundo indo para aquela direção, então eu vou também.
Porque eu vou com todo mundo. Se um der errado, vai dar errado para todos. E eu tô ali junto. Isso é um problema. Porque você vai estar confortável com pessoas ao seu redor, mas você nunca vai se destacar. Você sempre vai estar sendo mais um. Quando você, às vezes, sai um pouquinho e vive essa experiência um pouco mais solitária, não no sentido de não ter pessoas, não é isso que eu quero dizer, mas no sentido de refletir sobre você e sobre a sua direção, pensando em você e não no manada e não para onde todo mundo está indo, ali você vai encontrar um lugar de autenticidade. E ali você vai encontrar o seu verdadeiro lugar de voo. E isso precisa ser feito de forma alinhada com as suas demandas de vida. Eu sou muito rápida, eu sou uma pessoa muito rápida, geralmente, né? Geralmente sou muito rápida, sou muito prática. Quando eu falava assim, não, hoje eu vou sentar aqui e vou trabalhar, tal, acontecia. Antes de eu ter filho. Acontecia mesmo. Se eu dissesse que eu ia fazer, podia esperar que ia estar feito. Só que daí, quando você é mãe, você tem que combinar com os meninos. Você tem que combinar com as doenças que eles vão ter. Você tem que combinar com tanta coisa que você fala assim, não, calma aí, não é mais exatamente do jeito que era. Então, existem outras áreas da vida que você fala assim, calma aí, eu tenho que gerenciar tudo isso para que eu consiga fazer. E isso requer que você conheça a si e todas as suas áreas da vida. E isso tem muito a ver com o que eu quero para mim e o que eu quero deixar. O outro ponto é assim, quando a gente está sem direção, quando a gente não tem esse plano, quando a gente não tem esse entendimento, qualquer lugar para onde a gente for vai ser um lugar. E às vezes eu corro o risco de chegar num lugar muito bom ao acaso, e às vezes eu corro o risco de não chegar a lugar nenhum. Então, ter um plano me permite saber que eu sei para onde eu estou indo. E essa é a reflexão de vocês hoje. E eu quero que vocês saiam daqui pensando isso. Para onde eu estou indo? E saber para onde eu estou indo tem a ver com saber de onde eu vim. Tem a ver com olhar para a minha história. Assim, o que eu já construí até aqui? E pessoal, a nossa mente ela é muito boicotadora. Ela costuma dizer pra gente que a gente não é nada, que a gente não fez nada, mas na hora que você para contemplar o que você já fez, você olha e fala assim, caramba, rapaz, eu já venci muito pra chegar até aqui, então não vou desistir, porque eu já fiz muito. Não é justo comigo desistir, então ajusta e vamos. E eu tenho uma frase que eu, assim, eu nem sei se é minha, mas eu acho que é. Enfim, eu falo muito ela, que eu falo assim, mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante de se eu fiz isso agora ou se eu vou fazer daqui a um tempo é, eu estou caminhando para, não deu certo, tento de novo. Não consegui, não era esse o plano que eu queria, não gostei, refaz e tenta de novo. É a direção, muito mais que a velocidade, para que você saiba para onde você está indo. Isso tem a ver com intencionalidade. Eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu vou fechar já a minha fala, vou contar para vocês o que aconteceu quando eu terminei a minha graduação. Quando eu terminei minha graduação, eu só tinha uma decisão. Eu sabia que eu não queria ser uma fisioterapeuta comum. Eu não queria ser igual a todo mundo, eu queria fazer algo muito diferente. Eu só tinha essa decisão. E daí eu sou de Teixeira, saí para estudar fora, mas não queria voltar para Teixeira, porque Teixeira não tinha um mercado de trabalho para mim e que me permitiria me desenvolver. E eu só sabia disso, eu não queria ser uma fisioterapeuta comum. Então, quando eu terminei a minha graduação, pouco tempo depois, no auge do desespero, meu Deus, não sei nada, não tenho nada, quem já se formou sabe disso, né? Dá um vácuo, você fala assim, para onde que eu vou? Eu peguei e anotei num papelzinho pequenininho, falei assim, eu quero escolher uma área que não seja comum, depois eu quero fazer um mestrado até tal idade, depois eu quero fazer um doutorado até tal idade.
Era só profissional nesse momento. Isso foi muito importante para mim. Esse papelzinho, esse plano com 3 itens, me fizeram manter a direção independente de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu engravidei, mas eu não desisti, eu tinha um plano. Eu saí da área da fisioterapia, eu achei que eu fosse trabalhar só com fisioterapia do trabalho, e eu fiz perícia, trabalhei um tempo na perícia e tal. Mas aí depois eu fui convidada para ser professora e eu gostei muito daquilo, eu me achei naquele lugar, porque tem planos que não são nossos, aparecem e tá tudo bem, se entenda nesses planos. E eu falei, ai, tá tudo bem, vou seguir pela área acadêmica, então volta o plano do mestrado. Mas daí eu me casei, daí começou a ficar difícil, mas eu tinha um plano. E o tempo todo eu voltei para esse plano. E é essa imagem que eu quero deixar para vocês. É a reflexão de para onde eu estou indo a partir de onde eu vim e qual é o plano que eu quero desenhar a partir de agora. E eu quero que vocês pensem isso sobre vocês com muita empatia. Consigo, porque às vezes a gente olha e fala assim, a gente pune a gente mesmo. Não, já era para eu ter terminado, já era para eu ter concluído. Não, talvez não. Você está fazendo o melhor que pode com o que você tem. Se eu olhar para minha história, eu poderia ter viajado, ter feito doutorado fora do país. Eu tinha essa oportunidade na época porque tinham muitas bolsas. Não pude. Eu tinha uma família, era a minha base. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu pude. Olhem para isso, porque alguém falou, e eu anotei aqui, é que às vezes parece que está atrasado, mas é só porque existe uma outra área da vida que está acontecendo ali. E você só está esperando que essa outra área da vida se organize. Quem é mãe sabe disso. Às vezes é preciso esperar os filhos crescerem um pouco mais para falar assim, não, você mãe. E aí daqui a pouco eu olho para minha carreira e resgato ela de novo. Mas mantenha o plano. Para que você volte para ele e fale assim, agora que eles cresceram, agora eu vou resgatar esse plano. Essa é a atividade de hoje. Assim, eu queria que a gente só vai se encontrar no próximo mês. Mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. E eu quero deixar uma tarefa. Ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado. Sintam-se livres. Mas eu queria deixar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês, nesse tempo, fizessem um plano. Ao refletir sobre a vida de vocês, sobre a trajetória, eu queria que vocês colocassem no papel da forma como vocês acharem melhor. O que vocês ainda não construíram, o que vocês desejam construir. Em qualquer área. Em qualquer área. Eu ainda quero ser mãe. Clevison colocou, eu quero definir a área da fisioterapia para onde eu vou. Só isso. Não precisa pensar em muito. O que vocês querem. Só. O que eu quero deixar? O que eu quero colocar? Façam isso numa lista. E aí, no próximo encontro, a gente vai partir daí. Joia? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Você pode repetir, por favor, Maria, a pergunta? Nós temos a pergunta da direção, né? Para onde eu estou indo. Sim. E vocês vão fazer isso olhando de onde vocês vieram. E a partir dessa reflexão, construir um plano, assim, uma lista. Pode ser uma lista, se vocês acharem melhor. O que vocês querem que aconteça na vida de vocês? O que vocês querem incluir na vida de vocês? Ou tirar. Porque às vezes a gente quer incluir muita coisa e o que está nos atrapalhando de voar são coisas que a gente deve tirar. Que a gente deve deixar, que não faz mais sentido carregar com a gente, sabe? E que vai pesando, você fala assim, tá difícil carregar. Às vezes são pensamentos limitantes,
Às vezes é a dificuldade de saber quem eu sou de verdade e acaba que você está vivendo uma vida muito guiada pelo que os outros dizem que você deve viver. Então, são algumas coisas que talvez vocês vão começar a revisitar aí. Mas a tarefa é o que eu quero incluir na minha vida. E o que eu quero deixar? O que eu quero viver? Para qual direção eu quero ir? Essa é a proposição desse nosso encontro. E aí eu vou encerrar minha fala já agradecendo o tempo de vocês e vou abrir para que vocês, quem quiser, né, falar assim, se fez sentido tudo isso que a gente conversou e falar, enfim, o que vocês quiserem falar, vocês são livres para quem quiser. Ninguém quer falar? Tá tudo bem também, se não quiser. Faz muito sentido o que você colocou. E assim, já deu até uma aliviada aqui na minha mente, né? Já tá me dando até um norte. E é o que eu tava precisando. Eu acho que eu tava precisando desse momento. De parar nesse momento, porque eu tô em 2 lugares que eu gosto, que eu amo, né? Tem 2 áreas que eu me sinto realizado, mas ao mesmo tempo eu não tô... Como é a palavra que eu posso usar? Não tô 100% nas áreas. Não sei se você me entende. Eu preciso estudar muito uma área, preciso estudar muito a outra área, e aí não consigo estudar as 2 áreas e aí fico naquele meio termo ali. Que isso me faz muito ruim, ser meio termo. Ou eu me jogo de cabeça em uma coisa, ou eu me jogo na outra. E isso meio que me deixa desestabilizado, né? Na área. E já começo a ver aqui coisas que eu preciso mais focar. Que acho que dá para... Acho que até o final aí do projeto, acho que eu já vou ter respostas. Que já o primeiro encontro já está aliviando minha mente, imagina. Então, muito obrigado, viu, Maria Luísa? Muito obrigado mesmo. Amém. Deixa eu só te dizer uma coisa. 2 corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço. E às vezes a gente precisa tomar decisão mesmo. E às vezes essa decisão é um salto de fé. Mas para que essa decisão seja assertiva, você precisa entender aonde Cleverson está entre essas 2 áreas. Porque muitas vezes, Cleverson, nós somos confundidos pelo ego. Sim. E talvez você precisa... Eu tenho certeza de que você vai conseguir encontrar a sua resposta dentro de você mesmo. Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Então, né, a partir dessa aula eu já percebi, né, que eu precisava realmente dar uma planeada e agora eu vejo que eu tô pegando a direção certa desse voo. E tô muito feliz, né? E creio que vai ser um voo longo e prazeroso, que é o objetivo, né, eu creio, maior desses encontros. Gratidão mesmo a todos. Obrigada, Patrícia. Mais alguém, pessoal, para a gente encerrar? Eu tento ser pontual, porque eu sei que a esta hora estamos todos já, assim, no 10º turno do dia. Não sei se vocês topariam para a gente fazer uma foto. Quem quiser, tipo, abrir a câmera e a gente fazer um registro. Quem não quiser, fica à vontade. Só pra gente ter lá a fotinha no Nesp. Três, dois, um. Já. Pessoal, essa gravação vai estar lá no YouTube. Quem quiser revisitar, quem quiser indicar para amigos, né, pessoas que você acha que vai fazer sentido, fiquem à vontade também. Nosso Instagram, quem quiser também comentar, marcar, a gente também é aberto a isso, fiquem à vontade. Andressa, obrigada pela indicação. Eu não li, mas já ouvi falar muito bem desse livro. E
Vou anotar aqui também. Eu indico, principalmente porque depois que eu li, eu percebi que eu era totalmente não essencialista. E eu falei, gente, como a sociedade cria a gente para ser não essencialista. E aí, assim, Cleverson falou sobre a dificuldade dele de decidir entre as áreas. E eu passei por isso, porque da minha vida toda eu dei aula de dança, e aí quando eu precisei decidir se eu ia focar realmente na minha carreira como fisioterapeuta, e eu precisei largar a dança, eu passei por um processo, é importante falar, que não é fácil de largar as coisas que nos pertenceram a vida toda, né? Então eu passei por um processo de luto real, 6 meses depois que eu parei de dar aula de dança. Então hoje, eu falo assim, foi excelente. Por quê? Porque eu só consegui chegar onde eu tô hoje porque eu consegui me desprender daquilo que fez parte de minha vida toda. Né? Então, é como você falou, às vezes a gente fica apegado ali ao ego, falando, é isso que você tem, é isso que você conquistou até agora. Mas, gente, acredita, tem tanta coisa pra gente conquistar que a gente ainda nem imagina. Do outro lado do medo, eu falo que é sobre colocar realmente na balança. E uma dica que eu dou, Cleverson, que é uma coisa que eu fiz, que, assim, foi decisivo para eu tomar a decisão de parar de dar aula, foi me projetar, como Maria falou. Como eu vejo a minha vida daqui a 5 anos? Quando eu fiz isso, eu percebi que a dança não cabia mais como profissão. Por quê? Porque eu falava, gente, daqui a 5 anos eu quero ser mãe. Como que eu vou dar 7 horas de aula de dança em um dia? Como que eu vou trabalhar em vários lugares? Não cabia mais na minha rotina. Então, quando você projeta o futuro, você tem essa clareza de onde eu estou hoje. Será que faz sentido para o que eu quero ser? E aí, o que não fizer sentido, se desapegue sem medo. Porque você já decidiu na sua cabeça, né? É só realmente colocar em prática. É isso, esse livro para mim é uma mensagem para a sociedade atual e que alivia muito a gente, porque a gente aprende a falar não para aquilo que de fato já não nos pertence e a gente está só apegado, com medo de perder. Nossa, muito bom, Andressa. Obrigado, Andressa. Muito, muito, muito bom e assim, é muito verdadeiro. Isso é a direção, né? Quando a gente faz isso que você colocou de projetar, a gente sabe para qual direção a gente está caminhando, né? Para onde a gente tem que ir e para ir a gente precisa abrir mão, sim. Eu tenho uma outra frase que também é muito forte, que é: o novo só entra depois que o velho sai. Não dá para ter os dois juntos, né? Mas é isso. Obrigada, pessoal. A gente se encerra por aqui. Deixa eu só fazer um comentário. No NESP, que é o núcleo de estudos que abraça esse projeto, a gente às vezes tem alguns encontros que é de compartilhamento de pesquisa, algumas aulas que são interessantes e vocês podem participar. Quando forem aulas abertas, eu sempre vou colocar lá no grupo, vocês são livres, né? Não é obrigado nem nada, mas talvez alguém aqui tenha interesse de estudar um pouco mais, ou de repente, né, tem interesse de fazer o mestrado, vocês podem participar também, tá bom? Professora, rapidinho. Juliana, meu nome. Eu só queria saber quando que vocês abrem também para entrar no núcleo mesmo de pesquisa. Provavelmente a gente vai fazer essa abertura no 2º semestre, Juliana. Obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquei esperando que tá com raiva daquela Andressa. Por quê? Porque ela tá falando muito.